Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 9 de maio de 2015, sábado. O verbete de hoje é de número 3.382, com 5 páginas, 44 logias e 10 máximos. O tema do verbete, proexialidade, da especialidade proexologia. O autor do verbete, nosso professor Ricardo Rezende, já verbetógrafo veterano aqui no Tertuliário. O professor Ricardo, ele é graduado em biblioteconomia, ele é natural de Uberaba, voluntário da Conscienciologia desde 1999, docente em Conscienciologia desde 2006, cognopolitano desde 2006 e tenepsista desde 2014. A proexialidade é a propriedade, capacidade, qualidade ou condição pessoal de a consciência lúcida, homem ou mulher, intermissivista, realizar, cumprir ou efetuar as tarefas, atribuições ou objetivos existenciais evolutivos visando a completude da proex. O holopensene pessoal da autoconscientização proexológica teática. A eficácia dos resultados dos autoesforços do proexista. A capacidade de empreendedorismo proexológico. A qualidade cosmoética do desempenho do intermissivista. A inteligência proexológica. O esforço pessoal pela implementação lúcida dos compromissos outorgados no curso intermissivo. O exercício do ofício evolutivo diário pelo intermissivista. O resultado teático das autopriorizações. A realização retilínea da proexis, devagar e sempre. Full time. O cumprimento efetivo da proexis sem fraquezas nem vacilações. A manutenção de hábitos sadios ou rotinas indispensáveis à consecução do projeto existencial. A conduta tacadista promotora de alto desempenho evolutivo e maxi resultados cosmoéticos. A acabativa proexológica, o livro Manual da Proexis, a proexometria ou proexograma. O emprego do senso intuitivo do curso intermissivo pré-ressomático. A autossustentabilidade energética no labor proexológico através do domínio da autovivência do estado vibracional profilático. A atuação do amparador extrafísico em função do universo da proexis da Consim. Os insights e inspirações quanto a proexis patrocinados pelos amparadores extrafísicos. Na seção da argumentologia, no item impedimentos, o verbetógrafo elenca, a título de exemplos, 15 atitudes, posturas ou condições patológicas que impedem ou atravancam o autocumprimento satisfatório da proexis. É uma boa listagem para reflexão, estudo, autoavaliação. E, mais abaixo, no item otimizações, ele faz um contraponto, apresentando 15 atitudes, posturas ou condições que são construtivas, homeostáticas e ideais para o pleno desenvolvimento da proexis pessoal. Também uma listagem digna de reflexão e aprofundamento. No item remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos aproveitamento do tempo, autocomprometimento, autodestravamento, eficácia evolutiva e subsunção proexológica. A proexialidade expressa o nível de competência evolutiva dos intermissivistas na conjugação de autoesforços e autotrafores para o cumprimento eficaz dos paradeveres autoimpostos. Como você avalia a proexialidade pessoal? Qual o resultado dos autoesforços dispendidos até o atual momento evolutivo? Predominam insucessos ou êxitos no desenvolvimento do empreendimento proexológico?
A bibliografia específica traz 4 referências. Partindo agora para a mega-análise realizada pela equipe de professores da Enciclosapiens, temos projeto, realização, inspiração, capacidade, consecução, proexologia, paradeveres, teaticologia, planificação, competência, preparatória, assertividade, produtividade, proexopensene, autodidatismo, autodisciplina, intermissivista, intrafisicologia, comprometimento e autoenfrentamento. Ricardo, a gente passa a palavra para você com aquela pergunta clássica, né? Qual que é a motivação, a inspiração? O que te fez trazer esse tema para a sessão da enciclopédia, transformar esse tema em verbete? Bom, primeiro foi a questão de, igual o proexometria, que foi o último verbete que eu defendi, na condição de voluntário da Apex, eu me interessei para aprofundar, né, assim, ajudar na consolidação da ciência da proexologia. Então eu elenquei quais temas que eu tinha mais afinidade, e um deles era a proexualidade. Mas depois, quando eu fui durante escrever, na condição de proexista, de ver meu histórico, ver os meus esforços, minhas dificuldades, também me inspirou a escrever. Eu vi que gostei bastante de escrever o tema, de tentar relembrar o que já passou e ver o que eu posso já fazer daqui para frente. Então acabou tendo essa auto-reflexão também. É muito bom, bem interessante aqui a sua proposta, né? Então vamos às perguntas aqui. Ao verbetógrafo, professor Ricardo, Fatologia, página 1, primeira linha. Você pode falar sobre a capacidade de empreendedorismo proexológico? A mesologia também influi muito neste ponto, pois é mais fácil um intermissivista empreender nos Estados Unidos do que num país engessado como o nosso. O que fazer para sair desta sinuca de bico? Eu vejo assim, claro que a mesologia interfere, né? Tem seus percalços aí, mas o mais difícil mesmo é você superar os seus próprios conflitos, as suas dificuldades, você saber ultrapassar todos os percalços, todas as vicissitudes e superar isso. Eu acho que é o mais sério. Então, a mesologia sim influencia, mas a nossa manifestação, a nossa conduta, a nossa forma de lidar, também eu acho que é o pior, eu acho que é o que interfere mais. A questão da autossabotagem, do autodesrespeito, a falta de autocomprometimento. A mesologia, eu acho que ela sempre fica naquela condição assim, o externo atrapalha, mas eu acho que ela nunca é a causa principal. Então, assim, essa ideia do empreendedorismo proexológico, eu vejo que igual é semelhante à proposta do empreendedorismo na Socina, né? Você tem um projeto, aquele projeto foi feito com orientação do evolucional, ou seja, você teve a sua participação, você assumiu aqueles paradeveres, então você tem essa obrigação de saber fazer a gestão desse projeto, né, junto com a equipe que está acompanhando você. Então você está ali, naquele período você tem um cronograma, você tem etapas, você tem ações, então você precisa fazer a boa gestão daquilo, e não perder o timing das suas realizações, das suas ações. Então você tem que estar ali atento, utilizando um nível de inteligência para poder tudo ser feito conforme foi planejado, sem sair muito sem haver desvios. Então eu vejo que tem essa questão de você lutar contra as suas dificuldades, superar seus trafares, eliminar os autoconflitos, trabalhar nesse aspecto da intraconsciencialidade para conseguir cumprir a ProEx e, ao mesmo tempo, saber se adaptar ao meio, a tirar proveito dos desafios que tem, não necessariamente ficar lutando contra eles e achar ou avaliar que isso é o problema maior de você não estar cumprindo a sua ProEx, e fazendo esse esforço de trabalhar desses dois lados, no aspecto intra e no aspecto extra, você consegue ter uma inteligência proexológica para poder conseguir colocar, implantar, materializar aquele projeto existencial, né? Bom. Como você falou, né? A mesologia, ela é um item, né? Eu acho que uma gama enorme de variáveis.
E se a pessoa está realmente, digamos assim, alinhada à Proexis dela, né, ao planejamento que ela fez, acho que depende se ela está nos Estados Unidos, se ela está no Brasil, né, se ela está num país. Porque às vezes a Proexis, a pessoa justamente empreender em um país com maior dificuldades ou num local com maior dificuldades, né? Tanto que é um exemplo que eu não necessariamente, não dá para avaliar o caso desse exemplo que eu vou passar, mas recentemente eu tinha visto uma entrevista com uma pessoa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e ele contando como é que foi o trabalho dele, que ele, pelo que eu entendi, lá onde ele estava morando, que ele nasceu em Bangladesh, e depois fez algum trabalho, que parece que Banco dos Pobres, né, acho que é a história, que o pessoal lá sempre tinha uma pobreza extrema, então aí acabava que tinha muita agiotagem. Então os pobres iam correr atrás dos agiotas para conseguir recursos, e esses agiotas, é óbvio, tentavam tirar tudo que eles tinham da casa, todos os recursos que eles tinham através desse esquema. E aí esse economista, ele percebeu que na faculdade da aula não estava adiantando, porque a realidade estava muito fora do que ele podia ajudar, e ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ou seja, o meio estava um caos, a situação estava ruim, miséria, aquela condição toda. E ele foi procurar ver o dia a dia das pessoas e ver o que elas estavam precisando. E via que o dinheiro era uma necessidade para a sobrevivência. E aquela forma deles tentar resolver a solução pela agiotagem não estava ajudando, só piorando. E aí ele decidiu, então, emprestar o próprio dinheiro dele para essas pessoas, sem fazer essa conduta anticosmoética da agiotagem. E a partir disso, ele conseguiu, as pessoas começaram a procurar ele ajudando, e ajudando era uma questão do microcrédito, valores pequenos para as pessoas conseguirem comprar comida ou investir numa agricultura, alguma coisa. E aquilo foi dando certo ao ponto que ele criou um banco, e esse banco hoje ele atende milhões de pessoas. Então, assim, se ele fosse pensar, não, mas está muito difícil, isso aqui está uma miséria, está uma pobreza, não tem nada, não tem recurso, não vou fazer nada. Não dá para fazer, eu vou mudar de país. Eu acho que não é por aí, né? Eu acho que a gente tem que pensar que hoje a gente está tendo tantas otimizações que a probabilidade de nós estarmos em outros países, em outros locais, nas próximas reformas, que vão ter esses problemas, as dificuldades, você vai ter que ter esse empreendedorismo proexológico de pensar, não, peraí, eu vou aplicar uma ideia para ajudar ali. Isso a gente vai ter que desenvolver, não dá para se acomodar numa situação confortável. Então eu penso que é por aí. É o Yunus, né? Isso. Esse economista que você está falando, Isso, né? Ele criou o microcrédito, né? E o Banco dos Pobres. Ele tem um outro trabalho também que é do negócio social, que é bem interessante. Sim. Muito bom. Bom, vamos voltar aqui na fatologia, também na primeira página, na última linha, onde encontrar a planilha do Proexograma para termos uma noção para fazer a nossa individual. Não exige essa planilha, né? A proposta do verbete do voto Proexograma é só apresentar a ideia, mas a pessoa tem que fazer a própria planilha. Então, você olhando, por exemplo, você está com certa idade, olha o seu histórico, aquilo que já teve de realizações ou aquilo que você ainda não cumpriu, que você já tinha uma intuição que tinha que fazer. Pega aquele histórico, né? Coloca numa planilha todas as suas realizações, todos os acertos, tudo que já foi cumprido nesse histórico. E tenta fazer uma projeção. Se eu já fiz isso até agora e a minha linha de Proex foi essa, porque eu desenvolvi determinados trabalhos, o que eu posso fazer daqui para frente para seguir a mesma linha? E você planeja ações, realizações que você vai fazer seguindo aquele mesmo método, aquele mesmo projeto. Então você vai fazer essa planificação, você vai acompanhar isso, vai ver, colocar datas, prazos. Então tem que partir da pessoa. É claro que assim, essa planificação ela é um esboço, muitas vezes longe do projeto realmente original. Mas já ajuda-me para você ter uma noção, pelo menos uma luz assim, para você mais ou menos saber onde você quer se guiar, no norte, né? Então, de qualquer forma, não adianta esperar que você vai ter um nível de lucidez sobre a sua Proex avançado para poder se organizar melhor, para você poder tomar ação. Não é por aí. Eu acho que tem que ter um mínimo de organização, utilizando o que tem de recursos, de informações, e seguir em frente, ir para a prática. Mesmo porque, né, Ricardo, são os resultados dessas ações que vão dando subsídios para a gente planejar outras ações. É Sim, assim que você vê, né?
Então, é fazendo, né, Isso. que as informações, os resultados do fazer, do realizar, é que pode nos ajudar realmente balizar, né? Estamos no caminho certo? Não estamos? O que mais, né? Vem para frente. Acho que não dá para ficar naquela condição da pessoa ficar no idealismo, né, na megalomania, de ficar colocando um monte de coisa que muitas vezes está fora da realidade, como também a pessoa subestimar e colocar metas pequenas, não querer se esforçar muito. Eu acho que a pessoa tem que realmente ter uma conduta proativa de pensar, não, eu já sei que hoje eu preciso fazer tal coisa, que é importante para mim, está me fazendo bem e eu estou assistindo. Então começa dali, daquele movimento vai gerar outro, e vai gerar outro, e você vai entrando num fluxo de trabalho. E aí você vai ver que você está desenvolvendo a sua ProEx. Então, reclamar que não sabe o que é a sua ProEx é porque não está fazendo nada. Geralmente a tendência é essa. É fazendo que você vai descobrir o que é a sua programação existencial. Agora, vocês na PEX têm algum projeto para, de repente, escrever um proexograma? Porque já tem um invexograma, né, proposto pelo Alexandre Nonato, né, pelo pessoal da Sinvex. Vocês têm algum projeto hoje a gente começou na dinâmica da PEX, a gente está começando a aplicar a proexometria no grupo, né, nas pessoas que estão indo lá participar. A partir desse trabalho, a gente está coletando informações e montando folhas de avaliação para trabalhar com proexometria. E aí, no momento seguinte, quando tiver mais experiência, tiver mais, como é que chama, traquejo, expertise com o assunto, a gente vai entrar no proexograma. Mas é um caminho longo ainda, né? Não vai ser tão simples ainda. Muito bom. Ainda na fatologia, Ricardo, agora na quinta linha, de baixo para cima. Você pode aprofundar sobre o amor próprio impedindo a realização da proexis pessoal? Aqui no caso o amor próprio excessivo, né? Que é aquela condição que o orgulho ele está acima de qualquer coisa, né? Então, por exemplo, a pessoa ela não quer publicar um verbete, publicar um livro, que ela não quer se expor, porque muitas vezes a autoimagem dela não vai ser aquilo que ela quer passar, então ela fica defendendo o egão dela. Então a questão do orgulho muitas vezes impede a pessoa de tomar ação, de ser mais assistencial. Então a pessoa muitas vezes também entra a questão da egofilia, né, um amor próprio excessivo nesse sentido. Aí entra a autoindulgência, a autovitimização, que a pessoa está sempre ali na defesa, no mecanismo de defesa do próprio ego. Ou seja, ela fica em primeiro lugar acima de qualquer coisa. E isso não ajuda, porque ela vai deixar, por exemplo, de trabalhar com grupos de pessoas, porque a gente tem a questão das cláusulas pétreas na ProEx pessoal, mas há necessidade de trabalhar em grupo também, que é a questão da ProEx grupal. Então, muitas vezes, ela além de não querer fazer o seu trabalho, também não quer se envolver com o grupo, porque ela acha que talvez ela seja mais sábia que os demais, que ela esteja acima dos demais. Então ela cria vários tipos de condutas, de ações, de formas de lidar, que o ego dela sempre está acima de tudo. Então acaba que passa o tempo, passam uns anos, e ela vê que não está rendendo, que ela não está produzindo, que ela está se travando, ela não está se permitindo se manifestar dentro daquele melhor que ela tem. Esse que eu acho que é o problema que eu vejo. Aqui é a questão do amor próprio patológico, né? Isso, Vamos na página 13, Ricardo, agora. Na antagonismologia. Na quarta linha, de baixo para cima. Você pode aprofundar com exemplos práticos, de preferência aqui da CCCI, o antagonismo megafoco proexológico, ectopia proexológica? Bom, lembrar de exemplo aqui da CCI, não sei se eu vou conseguir lembrar aqui de algum, mas antes vou, né? Por exemplo, não sei, vou começar citando meu exemplo pessoal, porque talvez desenvolvendo a ideia eu pense em outras coisas, mas assim, por exemplo, no meu caso, nos últimos 2 anos eu estou com mega foco. Eu sei o que é importante para mim, que é principalmente o que estou priorizando mais ultimamente é a escrita e a questão do voluntariado. Então, para mim ali, fazer aquele trabalho meu, pessoal, do dia a dia da escrita e também o envolvimento com o grupo para poder desenvolver, seja a instituição ou a proexologia em si, há um mega foco proexológico, ou seja, estou me dedicando ao cumprimento da minha proex. Eu não estou colocando como secundário.
Por outro lado, se eu quisesse ir para o lado da profissão, vou colocar a profissão como prioridade para mim, a questão do dinheiro, de poder, de várias outras questões, eu ia não estar fazendo o trabalho que eu estou querendo fazer, que eu estou fazendo hoje. Então estaria na condição de ectopia, de desvio, de especificidade. Agora sim, isso pode se manifestar também em questão de grupos, né? Então, você fala dizendo no aspecto de CCCI, você pode haver dentro da instituição, onde muitas vezes assim, o grupo ainda não há uma priorização máxima da programação existencial. Muitas vezes assim, alguns estão priorizando mais, mas a maioria talvez não está priorizando tanto. Ainda está colocando em prioridade outros assuntos da vida pessoal. Então, aí dentro dessa questão de grupo, acaba que o desenvolvimento do trabalho que devia ser feito, com aumentar a qualidade da assistência que aquele grupo podia fazer, fica reduzida. E aquilo há uma postergação de trabalhos. Então, nesse sentido, eu vejo. Agora, da CCCI, eu ainda continuo sabendo dizer algum exemplo nesse sentido. Né? Eu acho que esse exemplo que você deu, pessoal, não sei, colocar aqui, né? Você veja aí se cabe. Eu acho que, por exemplo, hoje em dia tem muita opção de atividades, de ICs, de especialidades, sim, né, de linhas dentro da própria CCCI, né? Tá. E aí, às vezes, a pessoa ela faz muita coisa, né? Ou ela está em várias frentes de trabalho, às vezes ela voluntaria para em várias ICs. Por exemplo, né? Vou pegar um exemplo aqui. E acaba que ela não tem um mega foco, né? Ela não se aprofunda, ela não se especializa, ela não tem esse rendimento proexológico que você acabou de colocar, né, na pergunta anterior. Não sei, eu acho que de repente esse seria um exemplo. O que você acha, comenta, né? Que eu também concordo que não é o ideal, é aquela pessoa também que está assim, se é voluntária de mais de 2, 3 ICs, Isso, né? E a pessoa não tem realmente um foco, uma linha de trabalho. Eu também não concordo que é o melhor, porque eu vejo assim, que já uma instituição já dá muito trabalho. Já dá muito trabalho, né? E já é difícil o negócio andar muitas vezes, é muito capenga. E aí então você pegar mais de porque é que nem uma coisa que eu converso sempre com a Tatiana, todo trabalho que você faz exige um nível de autodesassédio, ou nível de desassedialidade sobre aquele assunto. Quanto mais assuntos, mais ICs você está se engajando, você está querendo ser um serenão, né? Para poder fazer tanto desassédio assim, né? E eu não suporto, eu não dou conta disso, né? Então é a mesma ideia, né? A pessoa muitas vezes ela pode estar sem esse foco, e aí é o problema também do ego, né? Muitas vezes ela está pensando mais em questões imaturas dela, assim, de querer por status ou hierarquia, não sei, qualquer outros assuntos assim, e ela esquece de que isso não é o mais importante, né? Eu queria acrescentar também uma ideia nesse caso, que é aquela pessoa que se envolve em várias atividades para não ter que fazer o autoenfrentamento. Então, se ela está em várias frentes dentro da CCCI, mas aquelas tarefas que dependem dela, né, que é o dever de casa, quer dizer, as reciclagens que ela tem que fazer, as coisas que ela tem que escrever, que não depende do grupo, e ela acha que vai evoluir por osmose. Né? Não, eu estou no grupo aqui, o grupo está evoluindo, eu vou evoluir também. E tem várias tarefas que é a gente que vai ter que fazer. Que é pessoal, né? Pessoal, única, da ProEx da pessoa, né? Então, mesmo, assim, e muitas vezes eu vejo que a pessoa foge desse autoenfrentamento se engajando no grupo, usa o grupo como uma forma de fugir do autoenfrentamento, né? Vamos agora na sindromologia, Ricardo, ainda na página 3, na segunda linha. Você pode explicar a síndrome da hipomnésia com relação ao tema do verbete? Aqui o problema é o seguinte, a memória, se você não tem uma boa memória, acaba que você esquece do que você errou e você repete o erro. Então, a tendência da síndrome da hipomnésia há dois sentidos. No sentido não intencional, não consciente, da pessoa esquecer que ela errou e ela repetiu o mesmo erro. E é o problema do intencional, que a pessoa esquece intencionalmente numa condição de alienação. Ela prefere esquecer para poder não assumir responsabilidade, para poder não se esforçar. Então, ela vive a memória, ela usa a memória contra ela mesma. Então, essa síndrome da hipomnésia mantém a pessoa numa condição de alienação, onde ela não vai assumir ou desempenhar as tarefas que ela está fazendo, e muitas vezes, como eu estava dizendo, de forma intencional, seria mais nesse sentido.
Agora, em hominologia, Ricardo, na última linha, o que seria o Homo sapiens acapatus? Pelo que eu me lembro, como eu coloquei, é a questão da acabativa, da consciência que ela consegue começar um empreendimento e terminar, e concluir. Então, na ideia da Proex, ela tem aquele para-dever, ela tem aquelas tarefas, então ela vem, cumpre e é completista. Então, nesse sentido de acabativa. Acabativa, né? E agora, em otimizações, na página 4, Ricardo, a teletertuliana pede para você, por favor, expandir o item 6, criticidade. Como podemos qualificá-la? Tá, então, antes de entrar na pergunta, o que eu acho sério aqui é a questão do auto-engano. Mesmo a pessoa que ela tem um nível de criticidade bom, muitas vezes a criticidade dela entra naquela questão da racionalização no sense, né? Que é assim que se pronuncia, né? Que ela é racional, ela é inteligente, ela é crítica, mas ela consegue se enganar com muita inteligência. Ela é muito boa nisso. Então ela acaba que ela acredita ela tem formas de pensar que sabota, que ela não permite ela poder desenvolver, ela se aprimorar, ela fica sempre numa condição estanque. Então aí no mais sério, dentro da criticidade, é fazer a questão da autorreflexão produtiva. Não é fazer aquela autorreflexão, muitas vezes sem sentido, cheia de filosofia, cheia de idealizações, ou aquela reflexão que não tem fim. Eu acho que tem que ser aquela autorreflexão produtiva, que ela vai ali para poder realmente, utilizando um laboratório, utilizando algum tipo de recurso, de instrumento que vai realmente propiciar o foco de desencadear uma reciclagem intraconsciencial. Então eu vejo assim que eu, por exemplo, antigamente, eu fazia muita autorreflexão, mas eu via que não era produtivo. Era muito de desabafo, de uma avaliação muito simplista e generalista das coisas, muito queixume, reclamação. Então assim, eu vejo que não era o ideal. Com o tempo eu fui vendo que eu precisava ser mais técnico. Precisava fazer uma autorreflexão mais técnica para poder ir em cima do lance, ser mais preciso, para poder justamente desencadear uma reciclagem e a partir daquilo mudar meu nível de manifestação, aperfeiçoar a minha forma de pensar, a minha abordagem ser mais assertiva e aí eu vou mudar meu patamar e acertar mais. Então, primeiro pensar nisso, fazer a autorreflexão de uma forma mais técnica, utilizando instrumentos que nem o caso laboratórios, a conscienciometria e por aí vai. E num segundo momento, eu percebi que a escrita é uma forma muito prática de você assim recuperar cons e não, porque a autorreflexão muitas das vezes ajuda a você enxergar algumas falhas na forma de lidar com as coisas, nas suas abordagens, mas não necessariamente ajuda na intensificação da recuperação de cons. Então a escrita ajuda bastante. Quando você está escrevendo, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que ter um senso crítico do que você está falando, você tem que ter um senso crítico do que os outros estão falando quando você está pesquisando a forma dos outros pensar sobre aquele assunto. Fora que você está ali buscando acessar informações que têm relação com o período de curso intermissivo. Resgatar informações que você já sabia no período intermissivo. Então é um movimento muito mais aprofundado, se você tiver essa rotina da escrita diária, mesmo que seja inicialmente 1 hora por dia, para você trabalhar com isso e entrar nesse movimento de intensificação de recuperação de cons. E complementar isso com outras ações. Então você faz cursos, faz palestras, autodidatismo, você pode fazer outros movimentos. Mas pensando no dia a dia nosso, eu vejo que a escrita ela é algo assim que não precisa de muitos movimentos. Você não precisa sair de casa para poder... dá para fazer dentro de um movimento indoors, que depende só da sua vontade, do seu esforço, e dá muito resultado. Então eu vejo que é por aí, se eu fosse dar essa dica. Muito bom. Na página 1 agora, Ricardo, em fatologia, na 8ª linha, a proficiência do proexista avaliada pelo cotejo entre as promessas extrafísicas de realização consciencial, proexis teórica, e os frutos evolutivos reais na vida intrafísica, proexis prática.
Poderia expandir, se possível, com exemplarismo, direcionando àqueles que estão iniciando a sua autopesquisa? Essa pergunta vem da Alemanha. Tá. Bom, por exemplo, no meu caso, eu não tenho consciência plena, certeza do que eu vim fazer aqui. Mas, com base em autopesquisas, tanto referente a essa própria vida como em vidas passadas, eu fui percebendo que havia uma conexão de projetos, de interesses, de afinidades. Então, por exemplo, há indícios, né, conforme um estudo de uma retrovida, de que eu tenha trabalhado no Espiritismo, na época onde o Espiritismo, em século XIX, quando ele veio à tona. E aquilo ali mostrava já um interesse, uma motivação em trabalhar com esse tema já nesse século. E o fato do Espiritismo não ter dado certo, de não ter sido para um caminho correto, de a proposta inicial não era o que virou hoje, de não ter a parte religiosa, e hoje a gente está trazendo a Conscienciologia para novamente fazer um novo movimento para poder implantar esse estudo avançado na Terra. Então eu vejo que há um interesse de um mega projeto que eu estou envolvido. Então, ou seja, se eu já tenho essa noção básica de que eu tenho afinidade, envolvimento com esse mega projeto que é materializar a Conscienciologia na Terra, então isso para mim já faz parte da minha programação existencial. Então qual que é o meu papel nisso básico que eu teria? Ajudar na materialização das ideias. Então a escrita, por exemplo, eu vejo que se eu já tenho uma facilidade para a escrita e ao mesmo tempo tenho uma afinidade com esse projeto, que tudo indica que eu venho participando há mais tempo, então nada mais prático, objetivo do que eu escrever e ajudar a consolidar o assunto aqui. Então eu vejo assim que entre a promessa, e que eu pensando de falar no extrafísico, eu queria escrever, eu quero me ajudar a materializar a Conscienciologia e o que eu estou fazendo de escrita, então estou no caminho certo. Nessa avaliação dessa possível promessa e dessa implementação. Em outro exemplo, por exemplo, pessoal, dentro das minhas autopesquisas, vejo que eu tenho uma relação com o militarismo há bastante tempo. Então, assim, aquilo é uma ideia fixa, que ainda há um valor, há uma necessidade de se envolver nesse tipo de assunto. E isso vem há vários séculos. Chego aqui nessa vida, eu tenho a oportunidade de num país onde o patriotismo não é tão forte igual na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, de eu não assumir nada que seja relacionado a isso. Então eu tenho a oportunidade, num ambiente mais neutro, de eu sair desse envolvimento com a questão do militarismo e ajudar a trabalhar com ideias que defendem o contrário, que é o pacifismo. Então, o fato também de escrever, ao mesmo tempo me posicionar, que eu não estou querendo mais isso agora nessa vida, também estou materializando uma possível promessa no sentido de ego-karma. Então, por aí vai. Então, vale a pena você fazer a pesquisa, continuar suas autopesquisas, porque isso tudo que eu estou chegando à conclusão hoje foram décadas de autopesquisa. No início, a gente tem muita dificuldade em obter informação, então é preciso ter paciência, que, com o tempo, você se engajando, se dedicando, está interessado, mostrando para o amparador que você está querendo realmente colocar em prática a sua programação existencial, depende do fato de você não ter ciência dela, vai te ajudar eles a patrocinarem fenômenos, retrocognições, vivências, para você começar a te ajudar a coletar essas informações e ter um entendimento maior. Então é preciso ter iniciativa e paciência para ao longo do tempo você chegar às melhores conclusões. Então assim, eu vejo que é por aí, não vejo outro caminho. Bom. Ricardo, muito bom o seu verbete, parabéns mesmo. Tua caminhada com vários verbetes aí, está excelente, dando um exemplo para a gente. A minha pergunta é em relação a como é que você identificou esse traço de militarismo aí? Como é que você, na sua pesquisa, eu sei que você se dedica bastante para a gente se conhecer mais. Bom, a primeira coisa que eu já tinha, que eu não tinha tido ainda, eu já tinha tido uma retrocognição relacionada a ter sido um cavaleiro medieval, que eu ainda estava ligado a Eduardo III, na Inglaterra.
E na época já me chamava a atenção o tema, que é muito comum ainda hoje, né, a valorização da época medieval, da questão da espada, dos guerreiros, cavaleiros. Então eu achei que era uma coisa mais de mesologia da época, de valores assim. Mas eu vi que eu tinha gosto por aquilo, quando eu tive acesso à retrocognição. Mas como era uma retrocognição, não podia generalizar e falar que eu tinha relação com o militarismo. Mas foi passando o tempo, eu tive outras retrocognições e eu fui perceber que eu comecei a ter consciência de que tinha consexes ao meu lado que estavam vestidas de roupas militares, de épocas diferentes. Então eu fui perceber assim, que somando as informações que eu fui vendo nas retrocognições, fazendo pesquisa daquelas retrovidas, que eu consegui acessar quais épocas eu estava, em quais momentos, relacionados a quais países. Então eu comecei a estudar as informações de cada retrocognições e fui colhendo dados relacionados ao militarismo. E essas consexes que ainda vejo que tem do meu lado, me mostraram que se essas consexes estão próximas de mim, e há uma reincidência de eu ver essas consexes, é porque ainda há forte no meu Holopensene essa questão do militarismo. E o fato do dia a dia, né, quando eu vou ver filmes de guerra, aquilo ainda me pega. Não é uma coisa que me dá uma total aversão. Ainda tem uma empatia, sabe? Então eu vejo assim que tudo no meu estudo indica assim que há um gosto pela questão da guerra, principalmente naquele sentido da arte da guerra, da estratégia, sabe, de poder, a questão de coesão de grupo para poder com um objetivo em comum. Inclusive eu estou escrevendo agora um verbete que vai contra isso de certa forma, que é uma atualização, que eu sempre gostei da questão de grupalidade, principalmente relacionada ao militarismo. Mas hoje, como eu estou numa etapa mais avançada, onde eu estou querendo sair desse passado, eu estou trabalhando com coesão grupal maxi-proexológica, que é, ou seja, o fato de nós estarmos juntos objetivando o complexo grupal, que não é mais a questão objetiva de ser aliados para matar o inimigo. Então, isso muda tudo. Então, o fato de eu estar defendendo essa ideia hoje, está realmente começando a haver um movimento de atualização de que, olha, estou começando a sair disso. Então, por aí vai, é onde começou. Pela sua própria profissão, né, Ricardo? Você fez biblioteconomia, né? Sim. Então, já está bem distante, nada a ver, né? Sim. Porque tem colegas nossos aqui que, inclusive, já foram, né, militares, já assumiram a profissão de militar. Você nessa já enveredou pela questão dos livros, né? Também já é uma boa salvaguarda aí, né? Não, e só o despojamento também de falar sobre isso, de abrir isso, já mostra que você... Isso aí, nesse tal dos despojamentos da falando, começou esse ano. Porque eu estou fazendo essas pesquisas há mais de 10 anos e tal, mas eu estava numa condição fechada, eu já não queria me expor, não queria colocar as cartas na mesa. Então esse ano, estou total. Eu não estou mais querendo ficar nisso, então eu já estou abrindo o jogo. Muito bom, Ricardo. Agora na página 1, em pensenologia, na primeira e na terceira linhas, você pode relacionar os ortopensenes e os nexopensenes com o tema do verbete? Então é aquela questão, se você está ali empenhado, engajado, está diariamente fazendo um esforço para conseguir implementar a sua programação existencial, aquilo ali vai afetando a sua forma de pensar, a sua pensenidade. Por quê? Você antes, não estando tão engajado, tão dedicado, você erra mais, você tem mais erros. Então você vive numa condição de que o índice de erros está maior do que o de acertos. Quando você começa a desenvolver a ProEx, colocar em prática, você acerta mais. Então seu índice de acertos aumenta. Nesse índice de acerto aumenta, a sua autopersenidade começa a vir mais à tona, você começa a manter aquela questão da retinalidade autopensênica, que você antes ficava muito com uma patopensênia, aquele processo patológico, e você não conseguia sair daquilo. Agora você começa a sair, você começa a respirar, você começa a acertar, aquilo te motiva, te envolve, então naturalmente você começa a entrar num nível de lucidez maior, então você entra num padrão de autopersenidade, onde você está com mais força, está com mais vigor, você quer fazer, você não quer conviver bem com os outros, e a partir disso, aí vai nesse sentido do autopensene. Agora, no sentido dos nexopensenes, que dentro do objetivo do verbete é o seguinte, que se você vai executando a sua prática, vai aumentando o seu nível de hiperacuidade,
as suas associações de ideias sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que estava previsto, os fatos, as realidades, os parafatos, tudo vai havendo uma conexão. É que nem esse caso da autopesquisa que eu estava dizendo, da questão de retrovidas. Você não tem informação sobre aquilo na primeira vez que você acessa, nem na segunda, nem na terceira. Depois de 10 anos você junta tudo, aí um pouco daquilo você começa a visualizar, falando, agora estou entendendo. Então, ou seja, você começou a ter um pouco mais de conexão entre as informações. Então, o fato de você desempenhar o seu PROEX, a questão da conexão vai aumentando em vários sentidos. A conexão entre as informações, a conexão entre você e a equipe extrafísica, a conexão entre você e o grupo que está aqui na vida intrafísica. Então, todos os tipos de conexões vão se aprofundando, vão se qualificando. Então, eu vejo que não tem como também não mencionar essa questão dos nexos pensentes dentro da ideia de proexalidade. Bom, em fatologia, na 4ª linha, você pode falar a respeito do exercício do ofício evolutivo diário pelo intermissivista? Aqui é aquele esforço, né, de você, que nós temos nossas rotinas, né? Então você tem sua rotina no trabalho, na profissão, no voluntariado, mas a gente muitas vezes essa ideia de pensar que você já antes de você ressomar, você já veio com o ofício que não era a profissão, que não era o voluntariado, era o ofício da PROEX, que é aquela que a PROEX ela não tem como ser realizada uma vez por semana. Ela tem que ser realizada todos os dias, o esforço é grande. Então, todos os dias você tem que ali pensar sempre ali agora. Aquilo que eu já tenho ciência do que é a minha programação inicial, por exemplo, no meu caso, eu não tenho dúvida que eu tenho que escrever, que é algo muito importante para mim, que eu tenho habilidade, que eu posso ajudar. Então, se eu não faço o mínimo de escrita por dia, eu sei que aquilo ali está indo fora, é um desvio da minha programação. Então, há um certo ofício meu de ter que escrever um pouco cada dia. E dentro de outros esforços existe a questão do duplo evolutivo. Eu assumi um compromisso com a parceira, com a duplista. Então, assim, eu sei que eu tenho ali que dar uma energia, eu tenho que cooperar, eu tenho que fazer meu esforço também dentro da questão do duplismo diariamente. Então, você vai juntando vários assuntos que você já tem certeza que tem relação com sua programação essencial, você assume como ofício diário. Então, você tem que desempenhar, se esforçar todos os dias, para, a longo prazo, você conseguir resultados. Então, por isso que eu vejo assim, que encarar como ofício a programação essencial como um trabalho diário é a melhor forma assim, de você... a melhor abordagem que você tem com o assunto, assim, no sentido de não esperar não ter aquele mito de que não precisa ter esforço, não precisa se dedicar diariamente. Não precisa sim, não tem outro jeito. Esses últimos 3 anos que eu estou me esforçando mais e está sendo bem mais intensivo do que o resto da minha vida, eu percebo que não tem outro jeito, tem que se esforçar mesmo. Eu achava que o esforço que eu tinha antes era suficiente, hoje eu estou vendo que não era. E eu vejo que no futuro é bem provável que eu chegue à mesma conclusão, que o esforço que eu estou tendo hoje ainda não era. Então, é inevitável, infelizmente, cair essa ficha, que é preciso. E aqui na sua fatologia, na 6ª linha, eu acho, na 7 você coloca a realização retilínea da PROEX devagar e sempre full time. Então, é um reforço a isso que você está dizendo, né? Sim. Esse devagar e sempre... Os resultados eles vêm mais de forma mais imediata e não tão imediato, não é isso? Que é só com esforço, com a manutenção, com o continuismo. Você reforça muito aqui, acho que nas otimizações também, a condição da rotina útil na sua fatologia, né? Você coloca bem a questão da rotina útil. Então, assim, não tem fórmula muito mágica, né? É devagar e sempre, todo dia um pouco... E, como você falou, todo dia fazendo algo que tenha mais relação, né, direta com a sua... Essa eu vou continuar, até para colocar um aspecto que eu não... Quanto mais antigo, né, mais no passado, eu via assim que quando, por exemplo, conheci a Consciologia, a minha meta era simplesmente voluntariar. Não tinha escrita, não tinha TENEPS, não tinha vários assuntos. Então era simplesmente voluntariar. Eu tinha que ter minha presença lá no grupo e fazer o que eu podia fazer de atividades. E aquilo parecia tão muito. Nossa, parecia um esforço enorme de ir lá para o voluntariado, poder fazer aquela atividade, sim, turmar com o grupo. E hoje tem tanta coisa a mais que eu estou fazendo
que eu fico pensando, nossa, aquilo era tão pouco, o esforço era tão pequeno, eu já achava muito. Então, mas eu vejo assim que é um processo gradual. Você assume um pouco, você dá conta, consegue fazer. Você assume mais um pouco, dá conta, você vai acumulando. Mas porque não tem outro jeito, são vários assuntos que você tem que lidar. Não tem como achar que você vai, a sua ProEx é um único assunto onde aquilo ali é só aquilo ali, pronto, não tem jeito. Então é preciso entender assim que não dá para assumir tudo ao mesmo tempo, sem ter banca, é óbvio, mas tem que ter ciência assim, que assumir uma coisa hoje, você vai criar competência para aquilo, você vai conseguir sustentar aquilo, mas vai vir mais coisas mais para frente. E você vai tendo cada vez mais fôlego para poder assumir essas coisas. Eu vou terminar aqui a pergunta e já passo a palavra para vocês, tá? Na fatologia agora, Ricardo, na quarta linha de baixo para cima, exemplifique, por favor, a apatia às próprias obrigações ou deveres. Aqui no caso, eu tenho a relação aqui com você pensar assim, aquele problema, né? Você acorda, já começa a observar o seu padrão de pensenes e você vê que você está desanimado, você não vê muita graça em nada, que parece que qualquer atividade ou dever que você tem ali, nada te motiva. Então você vai vivendo dia após dia num sofrimento de que qual o sentido de tudo isso. E por quê? Porque você está com baixa lucidez. Você não está realmente não houve talvez reciclagem suficiente, não houve mudança de posturas, de ações, quer dizer, você está ainda numa condição que você está estagnado, você não tomou atitude ainda, você deixou a coisa, você está se deixando se afundar. Então eu vejo que nesse caso você tem que pensar, bom, tá, o dia de ontem até os últimos anos não foram bons, não consegui render, a coisa não foi boa. E esse padrão que eu tenho aqui não é dos melhores, não me agrada, minha manifestação não está boa. Mas uma hora chega num ponto que você fala, não dá mais. Eu estou cansado de ficar nesse ponto, nesse marasmo, nessa inquietação, sabendo que isso não está me gerando nada, não está me ajudando em nada. É um paradoxo, né? Eu quero ficar assim, mas isso está me fazendo mal. Então eu vou manter assim. Mas chega uma hora que você, não quero mais, você quer sair. E aí o mínimo que você tem que tomar nessas horas é simplesmente tomar iniciativa. Então assim, acordou de manhã, está com aquele padrão ruim, reverte a situação, muda a situação. Você com o tempo vai criar habilidades para poder cada vez ter facilidade de fazer isso. Então começa pequeno, saio desse bloco pensênico, eu não quero pensar nisso. Eu tenho uma atividade a seguir a fazer, eu vou lá e faço, eu tenho que fazer. Eu tenho outra atividade a fazer, vou lá e faço. Com o tempo você vai vendo que o esforço, a disciplina de você estar fazendo as atividades, de você estar cumprindo, de você estar se respeitando, não se sabotando, aquilo vai criando mais autoestima, aquilo vai criando mais autoconfiança, você vai começando a entrar num ciclo de acerto, de virtudes, aquilo vai te animando, te motivando, vai crescendo, chega numa hora, passado 2 anos, você está forte, vigoroso, com vontade, quer ajudar. Você vai ter um momento que você pode ter uma queda? Pode, mas você não está igual antes. Então eu vejo que tem que fazer esse pequeno movimento inicial, se esforçar mais, para entrar naquele mecanismo, naquela dinâmica, onde você já está fluindo mais automaticamente. Você não está precisando de ter um esforço tão grande igual antes. Então é entrar nesse ritmo, que aí depois a coisa fica mais fácil. O difícil é só no início, é sair do buraco de vez. Então vale a pena fazer o esforço inicial, de sair do buraco pensando, mais à frente eu vou ter que minimizar os esforços? Não necessariamente, mas vai ser mais fácil lidar saindo do buraco, com mais motivação, com mais disposição, do que ficar nessa condição. Então, pensar que, em vez de ficar no ciclo de erros, de patologia, de problemas, entrar num ciclo de virtude, de acertos, que isso faz muito bem e a pessoa consegue sair dessa apatia. Muito bom. Na página 2 agora, Ricardo, em tecnologia, na segunda linha, você pode comentar a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo? Bom, que nem no meu caso, dentro da minha realidade hoje, o que eu consigo, se eu pegasse anos atrás, eu pensasse nessa ideia, qual era possível de aproveitamento de tempo era limitado, porque eu não conseguia
ia além daquele ponto. Eu aproveitava meu dia dentro do índice, de um percentual. E não conseguia superar aquilo. Eu precisava ainda ter mais, eu precisava superar alguns trafares, eu precisava passar por algumas reciclagens, precisava ganhar mais lucidez. Então, era a minha limitação. Então, é importante pensar assim, o que hoje eu posso fazer para aproveitar melhor o meu tempo? O que é possível? O que eu dou conta? Tá, aproveita. Pelo menos isso aproveita. Não sabota, não seja indulgente. Aproveitou aquilo ali? Como é que eu faço agora para passar para o nível seguinte? De aproveitar mais ainda. Porque a questão do aproveitamento não é simplesmente teórico. Vou aproveitar porque todo mundo fala, é importante, que é útil. Não, é aproveitar porque você quer, porque te faz bem. Então, por exemplo, eu hoje, a minha rotina de escrita perto de antes está muito maior. Mas por quê? É porque eu quero aproveitar o tempo? Não, porque me faz bem. Aproveitamento é consequência. Então, eu vejo que o fato de você querer ser produtivo, fazer o melhor para você, e isso acabar ajudando as pessoas. Aquilo ali, o aproveitamento de tempo, cada vez o nível maior de aproveitamento do tempo vai ser uma consequência, vai ser um resultado. Então, pensar primeiro em saber como mudar os seus valores. Então, fazer essa reciclagem para que alguns valores, que nem, por exemplo, antigamente, meu valor era muito assim, eu gostava de ficar à toa, eu gostava de não ficar pensando muito, eu gostava de ficar tendo meus lazeres. Tá ótimo, não tem problema, era meu momento naquela época. Agora, quando eu comecei a escrever, eu falei, gente, isso aqui está me fazendo muito bem, não está simplesmente sendo um lazer no sentido assim, de curtir o momento, isso está me fazendo progredir, avançar. Então, está me dando motivação de evoluir. E pensar da mesma forma que mudar os seus valores, fazer reciclagem para que você substitua coisas antigas que você estava se motivando ou querendo priorizar e achar outras que vão ter muito mais ganhos evolutivos do que as anteriores. E a partir disso te dá motivação para evoluir e com isso o aproveitamento do tempo vai ser maior. Eu vejo que é por aí que esse caminho que eu estou desenvolvendo. A gente pode dizer que quanto mais, digamos, alinhado com a ProExis, maior é o aproveitamento do tempo evolutivo. Porque se você está alinhado, o seu nível de lucidez está bom. A sua nível de manifestação também está bom. A sua forma de lidar com os problemas está mais assertiva. Então vai juntando tudo, e a automotivação também aumenta, então vai juntando tudo, você entra numa condição sinérgica, né? E aquilo ali realmente faz você naturalmente aproveitar o tempo. Você não fica mais pensando, não, vou aproveitar o tempo. Não, já está aproveitando, porque é natural. Bom, e em paradoxologia, na página 3, Ricardo, explique, por favor, o paradoxo. Consim talentosa, proexista inepto. Sim, desculpa citar sempre mesmo no meu caso, né, mas faz parte, né, porque eu preciso citar, porque não adianta transferir mais o outro, não, tem que ser o meu caso mesmo. Então, é a mesma situação aqui, dando exemplo da escrita. Eu passei desde a infância até a época da faculdade mesmo, e eu fiquei muito tempo ocioso, eu não conseguia estudar, não conseguia ler, pesquisar, eu senti uma desmotivação, uma dificuldade tremenda de fazer isso. E eu nunca entendi, porque eu me sentia uma pessoa inteligente, mas não conseguia manifestar alguns talentos. E então ficou aquilo por muitas décadas sem saber o que está acontecendo, criei várias hipóteses, tentei várias abordagens. Minha família me ajudou com psicólogo, psicoterapeuta, pedagogo, era um escambau de coisa, mas a coisa não saía do lugar. E eu sempre me falavam que uma das hipóteses que tinha do processo meu poderia ser um gargalo que deu lá na infância e tal, mas eu falei, bobagem isso aí. Que essa coisa de psicologia, negócio de infância, não é possível que é isso, deve ser coisa de outra vida, aquela história assim. E aí teve um momento, nos últimos anos para trás, que eu sempre, embora eu não acreditava que fosse algum gargalo que teve na infância, eu sempre mantive a investigação do problema. E chegou num ponto que eu quis aprofundar mais ainda, e aí fiz entrevistas com os meus pais, familiares, e acabou que desencadeou algumas vivências extrafísicas de uma retrocognição, onde eu me vi no passado, me vi nessa própria vida na infância, a minha forma de lidar, de manifestar, e aquilo parece que
foi na essência do problema, como se eu tivesse olhado cara a cara comigo um aspecto meu que eu nunca tinha visto. E a partir daquilo ali, parece que houve algum entendimento sobre alguma situação minha que eu não tinha ficado claro. E aí eu comecei a ver que comecei a sentir destravado. Sempre surgiu a proposta do verbete, de assumir o desafio de fazer verbete, mas pensando em todo o meu histórico, eu estava com tanta dificuldade, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Mas eu vou tentar. E coincidiu então que o negócio começou a fluir com as minhas dificuldades, mas fluiu. E hoje já estou conseguindo, nesses últimos quase 3 anos, a escrever, a ler, estudar e tudo mais. Ou seja, e hoje eu fui ver que a questão da escrita, eu tenho habilidade. Tinha um talento meu que estava ocioso. Então, ou seja, eu era no sentido de proexista, havia talento, mas eu estava inepto, eu estava ocioso, dentro da questão, por exemplo, da escrita. Então é por aí que vai. Então a pessoa muitas vezes tem que buscar, manter sempre aquele foco de investigação, fazer consulterapia, autoconsimetria, fazer os cambal que for possível, para ela poder identificar o gargalo, os travões dela, sair daquele ponto, para que os trafores venham à tona. E ela começa a se manifestar mais com predomínio de trafores do que trafares. Até porque muitas vezes nem necessariamente são trafares que está impedindo, muitas vezes simplesmente a falta de lucidez. Eu vejo assim que uma coisa que eu acabo comentando, que quando a gente está com baixa lucidez, a gente chega à conclusão que a gente tem alguns trafares. Por exemplo, eu poderia chegar à conclusão nesse caso que eu tinha trafar intelectual. Mas quando eu começo a escrever, eu consigo sair do gargalo, não tinha que trafar, o problema era a baixa lucidez. Havia uma forma errada de lidar com um determinado conflito intraconsciencial que estava me bloqueando. Então também vale a pena pensar nesse sentido. E é isso. Bom, e às vezes são outros trafares nós que embotam justamente os trafores, né? Você falou, por exemplo, a questão do orgulho, né? Então, às vezes a pessoa ela tem uma boa capacidade intelectual, ela tem uma facilidade para a escrita, mas o trafar do orgulho é o travão que impede que ela se exponha, que ela escreva, né? Vamos lá? Na antepenúltima linha, a conduta atacadista, promotora de alto desempenho evolutivo e max resultados cosmoéticos. Você poderia aprofundar? Sim. A conduta atacadista, a ideia é aqui, a pessoa preferir o fato, ou seja, a verdade, ao invés da ficção ou da fantasia. Quer dizer, a pessoa preferir enfrentar a questão da autocriticidade cosmoética, não se enganar, querer enxergar a própria realidade, enfrentar os fatos. Então, nesse sentido de ser atacadista. A questão de ela ser a favor, ela buscar desenvolver automotivação diferente da questão da preguiça, preferir a ciência ao invés da arte, preferir atalhos ao invés da tacon, ou seja, isso é a conduta atacadista. Então a pessoa avaliar no dia a dia como é que estão as condutas dela no dia a dia. Ela está mais varejista ou mais atacadista? E trabalhar, ver quais as atitudes, estudar quais atitudes dela estão sendo mais varejistas e sair disso, cair fora. Porque isso não vai levar a lugar nenhum, ela vai ficar sempre empacando. Então, é preferível a gente ser mais atacadista, mesmo que exija mais esforço, que não seja um caminho tão mais fácil, mas os resultados vão ser muito maiores. Então, aí, no caso da proaxialidade, a pessoa vai ter um desempenho muito maior. Ela não vai ficar acomodada numa situação menor, pequena. Ok? Obrigada. E também a frase enfática. Você podia... Me chamou muito a atenção quando eu li a frase enfática, assim, me deu quase um estado vibracional, assim, foi muito intenso quando eu li essa frase, me chamou muita atenção. Você podia aprofundar ela? Que nessa jornada minha aí eu vim percebendo o seguinte: o que eu mais estou fazendo para conseguir ter sucesso, ou ter êxito, ou acertar mais nessa minha história? Eu percebi assim, que é muito esforço, e conseguir nesse esforço fazer um movimento de reciclagem, de recuperação de cons, para que você consiga colocar em prática esses sair da ociosidade, esses trafores. Né? Você tem trafores que estão inaproveitados, não estão sendo utilizados. Então, se você unir o esforço com a questão daquele trafor seu, dos trafores, isso potencializa muito. Então,
você vai começar a ter um nível mais de excelência, de qualidade de execução da sua Proex muito maior. Porque eu penso assim, sempre a gente está numa condição humana, onde tem um restringimento, onde nós estamos num corpo físico que também não ajuda muito nessa ideia de restringimento. E você, lá na extrafísica como consexo, você estava ali totalmente, no caso, no período no curso intermissivo, você estava lúcida, com 100% de cons, muito motivada e com alguns trafores ali explícitos, à vista de todo mundo. No sentido assim do seu holopensene estava bem claro quem você era. Chega para cá, a gente se coloca numa situação pequena, menor, não, estou com dificuldade, está difícil, tal, e fica aquela história. Então, se você começar a pegar aquela energia sua que você tem, aquele esforço, colocar para fora, sabe, colocar a mão na massa e para que aqueles trafores seus sejam colocados em prática, isso vira uma condição potencializada, sinérgica, muito positiva. Então isso que eu acho que é o caminho para a gente conseguir superar qualquer bobageira, medo, receio, preocupação e realmente conseguir executar a Proex pessoal. Eu vejo que é por aí que eu cheguei à conclusão. Sobre a escrita, a mesma sensação que eu estive quando eu comecei a TENEPS. Aquela satisfação íntima, aquele bem-estar, aquela alegria, aquilo reverberou em mim outra pessoa. Quando eu comecei a TENEPS, eu mudei tanto que o holopensene da minha casa também mudou. Os filhos perceberam com intensidade o que aconteceu, mãe, está tão diferente. Os animais, o cachorro ficou mais feliz, o gato, mudou tudo. Foi assim. Então, eu percebo assim, que mesma coisa foi quando a gente escreve, e isso me chamou muita atenção. Eu preciso escrever. Veio isso na minha mente. Você precisa, né, escrever, que isso vai ser muito importante. Muito obrigada. Ricardo, eu tenho aqui 2 questões na fatologia, logo na primeira página. O primeiro na 4ª linha, o exercício do ofício evolutivo diário pelo intermissivista. O que você quer falar com isso? Por exemplo, eu estou escrevendo um dicionário. Então, eu escrevo todo dia esse dicionário e isso me dá uma satisfação, uma completude. Me fala nesse ofício evolutivo diário. Sim. O que você quis dizer para a gente? Eu estava dizendo aqui, encarar o projeto de vida, a programação existencial, como um ofício diário. Não como... porque se você assumir um projeto existencial, onde tem ações a serem feitas, etapas, prazos, você tem que adotar isso como um ofício diário, onde você precisa desempenhar esforços diários, contínuos, para que aquele projeto você consiga concluir aquela obra, aquele projeto. A mesma ideia de uma construção, né? Você tem aquele projeto daquela obra, você todos os dias precisa ter aquela equipe de trabalhadores fazendo aquela obra, para poder ela um dia chegar ao fim. Então é a mesma ideia, a gente precisa entender que a Proex não dá para ser feita semanalmente, só no voluntariado. Ela precisa ser feita todos os dias, seja através da TENEPS, seja através da escrita, seja através de esforços para poder a pessoa combater, superar trafares. Então, seja vários movimentos que ela pode fazer no dia a dia para conseguir melhorar seu nível de manifestação e melhorar o nível de execução da Proex. Ok. E o outro é na 8ª linha. Quer dizer, começa no final da 7ª linha, né? No final. O desenvolvimento satisfatório do mandato evolutivo planejado. Quer dizer, ele é planejado quando? Fala sobre esse conceito. Aqui na ideia do, né, a sua programação existencial foi planejada no curso intermissivo, né? Uhum. Então, ou seja, você vai buscar desenvolver satisfatoriamente, de forma plena, as suas tarefas, suas incumbências, os seus compromissos, conforme foi planejado, sem desvios, entende? Uhum. Foi um sinônimo bem interessante você colocou. E parabéns pelo verbete. E pela defesa também. Sim, obrigado.
Ricardo, vamos lá na página 4, no item impedimentos, o teletertuliano pede para você comentar os itens 1, apriorismose, 4, automimeticidade, 9, hipomnésia e 14, pusilanimidade. Vamos por parte. Então vamos. O primeiro, né? Tá. Então, a priorismose, eu vejo que a questão de você ali está tão... Você tem ideias fixas, você tem preconcepções, você está acostumado a pensar de uma forma que você não abre mão, então você fica engessado. Você não consegue mudar seu nível de autopensanidade. Então, muitas vezes você podia estar tendo uma visão mais cósmica, mais abrangente, e você está mantendo uma visão mais menor, mais restringida. Então, e nesses casos, muitas vezes há um amparador que está querendo trabalhar com você, está querendo te passar inspirações, ideias, intuições, e você está fechado. Você só acha que a forma de pensar, ou a forma de acreditar, ou de abordar as coisas, os assuntos, é daquele jeito que você está pensando. Então você não dá abertura para sair daquilo. E aí como é que faz? Você vai mudar como a sua conduta, seu posicionamento, melhorar a sua manifestação desse jeito? Você não consegue. E o outro item? É o número 4 agora, automimeticidade. E essa questão. Se você não se esforça, não busca identificar e colocar em prática os seus trafores, a tendência é você repetir o que você já fez em outras vidas, porque você vai se acomodar. Então, se eu em outra vida tive uns momentos em determinada outra vida que eu fui hedonista, que eu queria ficar só curtindo a vida, o boavidismo, pode ser que repita. Porque se você não trabalha com a evolução autoconsciente, você vai então entrar numa condição de sub-humano, de viver a vida somente numa condição de animal. Então, todas as nossas tendências bolorentas, conservantistas, você pode voltar a expressar na vida intrafísica. Agora o 9, hipomnésia. Então, a hipomnésia é aquele também que estava falando, né, que a memória é um problema, né, ao mesmo tempo que pode ser um problema e uma solução, né, porque é problema no sentido quando a pessoa ela induz o esquecimento, ela promove o esquecimento intencional para poder ignorar fatos, realidades, para realidades, no sentido de manter a situação dela do jeito que está. Então ela acaba errando mais, e aí também ela acaba esquecendo esses erros, repete esses erros, então a memória acaba, ela mesmo de forma intencional ou não, ela acaba se sabotando através da memória. Então, ou seja, aquilo que ela devia estar aqui cumprindo os paradeveres dela, ela acaba ignorando e vivendo uma condição mais de alienação. E o 14, Ricardo, pusilanimidade. É isso aí que eu acho que o mais sério para mim, o que mais me chama a atenção nisso todos é de você, como você acordar todos os dias e preferir ser covarde, manter a fraqueza de ânimo, de você não ter firmeza e querer para poder não mudar nada, ficar tudo do jeito que está, porque se fizer alguma coisa, talvez vai ser pior, porque aquele mito, né, vou assumir responsabilidades, como se isso fosse uma coisa ruim. E aí, então, ela faz de tudo para poder ser pusilânime, né? Então, ela entra na auto-vitimização, ela entra, ela, assim, vamos dizer, no dia a dia, se queixa muito, reclama muito, quer dizer, ela entra em vários tipos de mecanismos para poder conservar essa covardia dela. E é uma coisa assim que eu acho, eu vejo que no meu histórico eu via assim que covarde eu nunca fui. O problema é que a coragem que eu usava de forma errada, que tem aquela coragem positiva, cosmoética, evolutiva, e tem aquela coragem burra, né? Que pular de por exemplo, lá da bug jump, né? Uhum. Pular da bug jump é uma coragem mais burra, né? Que é a possibilidade da pessoa dessomar naquele momento. A riscomania, né? Riscomania, né? Agora, assim, então coragem eu sempre tive, mas eu era mal canalizado, mal utilizado. Então eu vejo assim que você
não ter medo de pensar, assumir as responsabilidades, assumir as tarefas, os deveres que você tem que cumprir, porque assim, é contraditório isso. É muito mais pior você ficar numa condição onde você não consegue ter uma qualidade de vida boa, onde você fica fazendo só as mesmices de sempre, aquela vidinha chata, sem graça, onde você não inova, não busca fazer novas mudanças. Assim. É tão pior isso do que simplesmente ficar com medo de assumir a responsabilidade, porque quando você vai assumir a responsabilidade, você cresce, você evolui, você ajuda, você coopera, você se permite viver novas experiências. Então é tudo muito mais dinâmico, positivo, que se a pessoa vê o outro lado da história, vê esse lado de ver o tanto que é positivo assumir a responsabilidade, tanto que isso faz bem, ela não escolheria o outro lado. Então eu vejo que muitas vezes a pessoa que é covarde, falta ela ver o outro lado da história para ela poder pesar na balança que se vale a pena manter essa pusilanimidade. Bom, e agora nas otimizações, Ricardo, o teletertuliano pede para você elucidar os itens 7, 8 e 12. Vamos começar pelo 7, né? Tá. Então, o 7, eu coloquei aqui como duplismo, porque assim, eu pensando aqui no meu histórico, né, quando eu e a Tatiana nos reencontramos, né, eu vi todo o trabalho que teve dos amparadores para poder fazer esse reencontro e fazer esse relacionamento durar. E depois desses 14 anos juntos, eu fui entender por que tanto esforço para poder fazer esse trabalho dar certo. E é porque realmente sozinho já é muito difícil, não é fácil. Mesmo que você seja competente, não é fácil bancar tudo sozinho. Então a parceria do evolutivo ajuda você a minimizar as percalços, as vicissitudes, as dificuldades. Ela alivia um pouco essa situação, porque você tem uma pessoa do lado que pode estar vivendo as mesmas experiências, você vê que não, tudo bem, estamos juntos, estamos companheiros, vamos continuar indo. Às vezes dá um pouco mais de força, de apoio, de suporte, porque muitas vezes o amparo extrafísico ele dá suporte, mas ele tem umas limitações que o suporte intrafísico muitas vezes pode ser mais eficiente. Então, a partir disso, ajuda bastante a você construir a ProEx, desenvolver a programação existencial. O outro item é o 8, hiperacuidade. Esse, para mim, é o mais sério de todos aqui. Porque eu vejo assim, você pode ter todas as outras otimizações, mas se você não faz movimentos para intensificar a recuperação de cons, para poder recuperar os cons magnos, que é os cons que você tinha no curso intermissivo, fica difícil você ter uma atitude, uma manifestação mais elevada, mais atacadista. Porque você, com a hipoequidade, ela te traz muito problema, no sentido de você não ter um pleno desenvolvimento da sua consciência, da sua programação essencial. Então eu vejo assim que a hiperequidade, se eu fosse dar como dica para as pessoas assim, qual que é a estratégia evolutiva mais importante para mim se eu fosse planejar cada ressoma, é tentar recuperar a lucidez o mais cedo possível. É o mais sério, porque aí você sim vai conseguir ter mais competência, vai conseguir ter mais sucesso nessa empreitada. Ficar adiando, postergando a recuperação de cons, eu acho uma tolice. Dá muito problema isso. Então eu vejo que é o mais sério isso. Então como fazer essa recuperação de cons? Você pode fazer vários movimentos. Desde a autorreflexão, desde o autodidatismo. Você pode enumerar vários itens aqui. Mas para mim, de todas as técnicas que eu já apliquei para poder recuperar, intensificar a recuperação de cons, felizmente é a escrita. Não tem outro jeito. E a 12, ortopensenidade. Então a ortopensenidade eu vejo que é uma consequência da recuperação de cons. Se você melhora seu nível de manifestação através da recuperação de cons, é natural que haja a mudança na sua pensenidade. Então, por exemplo, muito se combate. Como é que eu vou combater a questão da corruptibilidade? A pessoa muitas vezes está com hipoequidade, tenta combater a corruptibilidade. Ela não tem sucesso. Ela tenta e não consegue. Por quê? Não adianta
você tentar confrontar a corruptibilidade mantendo a lucidez baixa. Você cavar seu próprio buraco. Você anda mais um pouco e cava mais um buraco e cai de novo. Então a ideia para poder combater a corruptibilidade é fazer esse movimento de intensificação da recuperação de cons. Porque a corruptibilidade eu não vejo que vamos dizer assim, é uma postura trafarista da pessoa. Eu vejo que é um resultado da baixa lucidez da pessoa. Que eu fico pensando no exemplo que eu dou. A pessoa está no curso emissivo, está lá na comunidade Extrafisa. Um amparador lá, que tem uma determinada função na comunidade, chama, é o seguinte, vamos lá numa determinada dimensão, vamos fazer um resgate, ou fazer uma assistência para determinadas consciências. Não estou com vontade, não. Você acha que no extrafísico, com 100% de cons, com aquela motivação que você deve estar, com o nível de fraternismo, de bem-estar, de estar naquela condição de homeostática, você vai recusar querer fazer qualquer trabalho? Você não se recusa, você quer fazer, e muitas vezes quer fazer até além do que se propõe, e o amparador fala, não, isso não dá, tem que esperar. Então aqui no intrafísico, eu vejo que a incorruptibilidade é porque a gente ainda está se deixando se manifestar como sub-humano, como animal humano. Não está se manifestando como consciência. A gente precisa resgatar esse lado consciencial para poder efetivamente combater a corruptibilidade. Eu acho que com essa recuperação de cons que você falou, né, Ricardo, vem muito também a qualificação da intenção, né, que é uma das bases da auto-incorruptibilidade, né. À medida que a pessoa vai recuperando mais cons magnos, né, do seu ponto de vista evolutivo, ela vai tendo condições, inclusive, de qualificar cada vez mais a intenção dela e, a partir daí, também ir, digamos assim, diminuindo, né, os níveis de autocorrupção. Sim. Agora, em sindromologia, Ricardo, na página 3, na segunda linha, o Teletertuliano pede para você elucidar a síndrome da subestimação e a síndrome da mediocrização da consciência. A subestimação é aquilo, né? A pessoa ela acha que ela tem um nível evolutivo talvez menor, ou ela tem um nível de capacidade menor, então ela não se propõe a assumir desafios maiores, ela se mantém sempre numa condição que ela se subestima. Ela acha que ela só pode fazer até determinado ponto. E eu vejo que aqui o erro é a pessoa se podar antes de ver os fatos. Então faz o máximo que puder, se esforça o máximo que puder, vai até o seu limite. Aí você talvez você vai chegar à conclusão de qual é o seu limite. Porque muitas vezes se coloca o limite sem fazer. Então, assim, faz para poder, se esforça bastante, porque aí você vai achar seu limite. E muitas vezes, quando você acha o limite, é o limite naquele momento. Mas em outro momento, o limite vai ser outro. Você vai ampliar mais o seu nível de fôlego. E a síndrome da mediocrização é de você aceitar a questão da vulgaridade, da mediocridade, da mesmice, você não se qualificar, se capacitar, você prefere viver uma vida mais banal, comum, sem muitos esforços. Então você, que nem no caso do intermissivista inadaptado, né? Ele prefere voltar à vida comum do cidadão, a rotina do cidadão comum. Não quer utilizar as informações que ele recebeu, os talentos que ele tem, para poder fazer algo muito melhor na vida terrena. E prefere voltar à vida normal, como já teve em várias outras vidas. Então é por aí, né? Bom. Na página 2, Ricardo, interaciologia, na primeira linha. A interação, responsabilidade, disponibilidade. E a interação, automotivação, rendimento proexológico maior. Como deixar o grupo karma fazendo a maxidissidência, mesmo sabendo que isso será difícil para a consim ainda muito psicossomática? Então, vou pedir para você ler a pergunta de novo. Só a pergunta. Como deixar o grupo karma fazendo a maxidissidência, mesmo sabendo que isso será difícil para a consim ainda muito psicossomática? Estou entendendo aqui que essa consim ainda muito psicossomática é aquela que vai fazer a maxidissidência, né? Certo. A pessoa ela quer fazer a maxidência, mas ela está com receio de tomar essa atitude, por ela ser mais emocional, ela não dá conta de bancar isso. Eu acho que é
É isso, né? E aí, eu acho que essas duas interações, né, que você coloca, responsabilidade, disponibilidade e interação, automotivação, rendimento proexológico maior, talvez possam ajudar nessa maxidissidência. A pergunta da teletertuliana é nesse sentido, né? Como aproveitar dessa interação e ajudar nessa tomada de decisão da maxidissidência. Talvez aí, se eu estivesse no lugar da pessoa, talvez assim, tentar ser o mais possível estratégica, racional, calculista. Porque muitas vezes, se a pessoa já é emocional, se ela tomar uma atitude impulsiva, impensada, muitas vezes não era o momento certo, não era o local adequado, talvez várias situações ali, aí realmente vai exaltar todo o processo e ela não vai conseguir bancar. Agora, se ela faz, sabendo da dificuldade que ela tem, e ela tentar fazer algo mais planejado, então, por exemplo, um exemplo banal aqui, eu quero fazer faculdade em determinada cidade. Eu vou ter que sair da minha família, ter que se mudar de cidade e fazer a faculdade lá. A faculdade vai começar no ano que vem. Eu tenho 1 ano para poder preparar a minha família e me preparar para poder fazer essa mudança. Ou seja, eu vou botar no papel todas as ações que vou ter que fazer, toda a programação, todo o passo a passo. Então, chegando lá no momento, vai ser muito mais fácil fazer isso se você já fez várias ações ao longo do ano se preparando para isso, preparando a família e a pessoa. Então eu vejo que é o mesmo caso. A pessoa, se quer fazer uma maxidissidência, eu acredito que o ideal seja fazer isso com estratégia, de uma forma calculada, planejada. Então se programe. Como fazer essa maxidissidência? Quais ações ao longo de um determinado período para poder fazer isso? Vai talvez, não vai talvez mudar vamos dizer assim, o nível de problema do assunto, não vai talvez aliviar, mas o nível de intensidade ou de reverberação na pessoa que vai fazer a maxidência é menor. Então, difícil não vai deixar de ser, mas a intensificação vai ser menor. Então, talvez eu daria essa dica, né? Assim, dentro do nível de lucidez que ela tem, possível, que ela é hoje, fazer um planejamento para isso. Bom, e você pode comentar então dessas duas interações, responsabilidade, disponibilidade e a interação, automotivação, rendimento proexológico maior? Então, no caso de responsabilidade e disponibilidade, por exemplo, também no meu caso, eu valorizo bastante a questão da grupalidade. Então, se eu estou dentro no voluntariado e valorizo a grupalidade, ou seja, assumo que se eu valorizo a grupalidade, eu vejo que eu sinto uma responsabilidade de fazer o meu papel dentro do grupo. Então, a partir disso, cria-se a disponibilidade. Se eu valorizo grupalidade e se eu estou dentro do grupo e eu tenho meu papel, fazendo meu papel ajuda o grupo, eu vou assumir a responsabilidade. Então, eu vou ter disponibilidade. Então, uma coisa liga a outra. Então, é ver quais a questão de valor, né, referente ao tema, tendo aquele valor, a tendência é você ser responsável sobre aquele assunto, e aí você cria disponibilidade a partir da responsabilidade. É uma coisa puxar a outra. Não sei se foi claro. E a outra interação, automotivação, rendimento proexológico maior. Sim. Então aqui eu percebo assim que é preciso encarar que a automotivação não aparece do nada, não se cria do nada. Simplesmente através da força de vontade eu quero ser motivado agora e pronto. Muitas vezes não é assim. Exige um esforço para conseguir ter automotivação. Então, vamos para um exemplo prático. Quando qualquer pessoa talvez vai pegar um verbete e ela nunca escreveu o verbete, ela vai pegar toda aquela forma de fazer o verbete e vai muitas vezes ficar preocupada. Gente, como é que eu vou fazer isso? É muito cheio disso, é muito cheio daquilo, é muito de forma, não sei o quê, eu não vou dar conta. Eu achei complexo isso, aí faz o curso, aí os neurônios não funcionam, ela não consegue entender uma coisa com a outra. Quer dizer, há um processo de recuperação, ou na verdade é um processo de aprendizado de como aplicar aquela técnica, de como entender cada área, cada exceção. Há todo um processo de aprendizado que exige um esforço no sentido assim, uma paciência, para não, esse primeiro momento é chato, é doloroso, é difícil, porque a sua cabeça não está funcionando direito, você precisa entender como fazer aquilo. Passado aquele momento, aquela gargalo,
Não, estou aprendendo a fazer, agora estou escrevendo, a coisa está fluindo. Aí a motivação começa a surgir. Porque passou daquele momento inicial de dificuldade, de aprendizado, para depois ele já sabendo a fazer, ficar motivado porque está dando conta de fazer. E porque aquilo também está te fazendo bem e outros motivos. Então, entender que qualquer atividade que a gente faz, é preciso passar por esses momentos iniciais de aprendizado que não são agradáveis, que é o desconforto natural do aprendizado. Então, entender que para poder ter um rendimento proexológico maior, é preciso trabalhar com automotivação. E para trabalhar com automotivação, precisa entender que toda atividade, toda ação, todo empreendimento exige esse momento de aprendizagem desconfortável e aceitar isso. E toda vez que passar por essa fase de aprendizado que é desagradável, você entender que faz parte e não brigar contra. Deixar passar aquele momento para chegar no momento seguinte. Todas as vezes que você passar por esse processo, você vai lembrar, não, é isso, é um processo de aprendizagem. Não vou mais brigar com isso, vou deixar passar por esse período. Então você não vai criar, não vai se travar ou não vai se impedir de ter aquela acabativa. Você vai deixar seguir o processo. Então eu vejo que é por aí. Bom. Oi, Ricardo. Eu queria perguntar aqui na página 3, na exemplologia, me ficou uma dúvida, assim. Você fala sobre a consecução satisfatória da autoproex, que seria a mini proexialidade, e a consecução da max proex. Eu entendi que a max proex ela é uma junção de várias autoproexes, certo? Eu fiquei com uma dúvida nisso, assim. Sim. Por exemplo, se todos cumprirem a sua autoproexis, ainda vai ter uma max proexis, né? Como se tivesse uma parte na autoproexis em que fizesse parte da max proexis e outra não, que é... Explica um pouco melhor, assim, essa relação entre as duas. Sim, é porque a ideia é o seguinte, na autoproexis o enfoque é mais egocármico, é mais adstrito àquelas as cláusulas pétreas bem específicas do seu processo egocármico. A intenção da proposta da Max Proex é já assim, ela vai mais para o grupo karma, mais para o polikarma. Ou seja, você, muitas das vezes, começa a vida, a minha forma de entendimento, você começa a vida intrafísica naturalmente priorizando mais o egokarma. Então você vai atender mais, inicialmente, com predominância, aquelas cláusulas que têm relação mais com o seu processo individual. Chega num momento que você já consegue ser completista, você ser exitoso nessas tarefas mais individuais, você já tem condições, fôlego e competência para poder já trabalhar dentro de uma proex grupal. Então, exemplo básico é a pessoa assim, que antes de voluntariar, ela não está se engajada no voluntariado tarístico, ela ainda está presa aos processos dela, aos conflitos dela, e ela fica naquela situação até sair daquele processo. E aí ela, com o tempo, começa a sair daquilo, resolvendo aos poucos e tal, e cria a disponibilidade. Não, agora estou com vontade de voluntariar. Ou seja, ela superou alguns gargalos que tinham pessoais para poder se engajar num trabalho grupal. É o mesmo movimento da questão da Proex. Com o tempo, a tendência é a gente conseguir ser completista nas nossas atribuições, nas cláusulas mais individuais, e já depois, no segundo momento, ela já conseguir se engajar com maior fôlego e competência numa Proex grupal. Então, dentro da questão da mini proexialidade, a pessoa ela pode, dentro de uma vida intrafísica, ser completista quanto à questão da autoproex, ou seja, das cláusulas pétreas relacionadas mais ao entorno dela. Já quando ela consegue, na max proexialidade, é que ela já consegue ir além daquilo. Ela não fica mais restrita àquele entorno dela. Então ela consegue se engajar em projetos maiores. Aqui uma hipótese que eu tenho é que assim, como há níveis de cursos intermissivos, e a partir dessa ficha evolutiva, desse nível de curso intermissivo, aquela proex que ela assume, que está coerente, que está de acordo com essa ficha evolutiva dela, pode ser que em alguns casos a pessoa ainda tenha uma proex, uma proex mais adstrita à egokarmalidade ainda,
E outras pessoas que já conseguem ter cláusulas mais relacionadas a grupo e policarmalidade. Não sei se eu fui claro. Sim, então só para eu ver se eu entendi tudo aí. A gente pode pensar em isso como um crescendo dentro de uma mesma proexis, sendo que existe, desde a mini proexialidade relacionada às questões egocármicas, vai para grupo kármica e chega na poli, que seria o máximo, digamos assim, da max proexis. Certo. E existe a predominância dentro de uma proexis de cada pessoa. Algumas proexis são mais mini proexis e outras mais maxi proexis, de acordo com o gabarito da pessoa, tanto, digamos assim, numa proexis inteira como na mesma proexis, isso vai aumentando de acordo com o gabarito da pessoa. Sim, também eu vejo por aí. Interessante, obrigada. Eu acho que dentro da condição do estudo da proexis da consciência, né, do estudo da proexis individual, como você falou, né, tem questões que são mais egokármicas, voltadas mais para a egokarmalidade, e outras cláusulas, dependendo inclusive do nível evolutivo da consciência, né, que ela já tem nas suas cláusulas pétreas, não é isso, Ricardo? Cláusulas que estão mais relacionadas ao engajamento de uma max proexis, né? A mini proexis é relacionada a um fator temporal também. Temporal, não é isso? tem o temporal e tem também quando tem duas. Não sei, tem um temporal e tem outra. É isso. Mas deixa eu só falar uma coisa. Também assim, olhando mais geral, né, em termos de reurbex no planeta inteiro, mesmo que existem várias mini proexis, a pessoa ser completista na mini proexis dela, isso já faz parte de uma max proexis. Mas grupal. não é max proexis, não é do max mecanismo. Dentro do max mecanismo. De um max mecanismo, dentro certo. do max, tudo bem. Só não confundir essa questão da max proexis, não é que várias mini proexis juntas dão uma max proexis, né? Não. A soma das mini proexis não dá uma max proexis. Certo? Ok? Ricardo, uma pergunta agora, Cidade de México. Uma consciência que não tem curso intermissivo, até dentro a gente está no mesmo fluxo aqui das respostas. Uma consciência que não tem curso intermissivo não executa proexialidade? Aí o que é uma coisa que eu estava estudando, que no manual da proexis, o Waldo fala sobre proexis instintiva, que é aquela proexis da consciência que não tem curso intermissivo, ou seja, não tem aquela proexis planejada, técnica, mas ela tem, como qualquer consciência, um objetivo dentro de cada vida, as prioridades evolutivas que ela precisa atender para poder caminhar na jornada evolutiva dela. Então, assim, a proexialidade, aqui em propósito, é atender a proexialidade no enfoque mais do intermissivista, dentro do enfoque mais da proexis técnica. Mas se você pode fazer vamos dizer assim, uma reflexão, que não tem problema. Se pegar uma pessoa de outra que tenha proexis instintiva, que ela vivencia a proexis instintiva, você também pode avaliar. Você pode também fazer uma avaliação. Não, aquela determinada personalidade contribuiu bastante para a sociedade, naquele momento da Terra, em determinado conhecimento, ciência, e a outra ali fez também parecido, mas errou em tal ponto. Então você pode comparar que mesmo dentro da proexis instintiva, aquela teve mais êxito do que a outra. Então dá para avaliar dentro do aspecto de capacidade também. Bom. O que poderia ser feito para acabar com a apatia? Você falou muito da condição, né, da apatia frente às obrigações e os deveres aqui evolutivos. Sim. Né? Então, o que pode ser feito para acabar com a apatia? Assim, não é fácil, tá? Porque eu já tive esse quadro e alguns momentos eu acabo tendo um pouco disso ainda tenho recaído. Mas, assim, eu vejo que tem que se esforçar para não cavar seu próprio buraco. Começou a entrar naquela apatia ou já está naquela apatia, se esforça para sair, entendeu? Nessas horas tem que pensar assim, se eu estou nessa condição, se eu continuar assim, a coisa vai ficar pior. O que eu estou sentindo de buraco, de vazio, de mal-estar, vai cada vez ficar pior. Então, assim, pense em tomar atitude para se curar, pensando o seguinte, cada pequena ação que você tomar para sair daquilo vai ser uma automedicação que você vai se ministrar.
Então, pensar em sair dessa condição, fazendo esse trabalho de autocura, né? De você assim, procurar assim, no seu dia a dia, ver quais ações que você já tem condição de fazer. Então, dependendo do nível de apatia, a pessoa não consegue fazer nada. Mas tem nível de apatia que a pessoa alguma coisa já consegue fazer. Então, dentro do seu nível de apatia, vê o que você consegue já fazer. Então, dentro de atividades que vão te ajudar. Então, eu consigo participar de um curso, eu consigo participar de uma palestra, eu consigo ler, pesquisar, escrever, quer dizer, ver o que você consegue fazer e aquilo que você já tem um mínimo de gosto, de interesse, e tenta aplicar. Vai por passo a passo, pequenos passos. E aplica aquelas ações, e só que aquelas ações que você tem, que você já tem condição de fazer, seja firme com você. Se você, aquilo ali, já tem condição de fazer, você já dá conta, tem um nível mínimo de motivação, gosto e interesse, então abraça aquilo e não deixa de fazer. Senão, porque não tem como sair dessa condição passo a passo sem fazer pequenos movimentos. Então precisa fazer esses pequenos movimentos para conseguir fazer outro movimento e aí por diante. Para chegar uma hora que você vai ver que realmente você sai daquela condição e se retornar não vai ser da mesma intensidade, vai ser menor. Então pensa nisso, avalia no seu dia a dia, dentro das suas metas, objetivos, aquilo que você tem condições já de fazer, que você já tem um mínimo de ânimo e interesse, e isso já abraça, já tenha disciplina para fazer. Não seja autocomplacente nessa hora. Tem atividade, faça, mesmo que não seja agradável, mesmo que está incomodando, mas para o seu bem, sabendo que a médio e longo prazo você vai uma meta de sair daquela condição. Então, eu preciso me automedicar no sentido de postura de ações para sair daquilo. Mas, por outro lado, vale a pena falar, se não estiver conseguindo fazer sozinho, peça ajuda. Então, pede ajuda, vai em consulta de terapia, psicólogo, se precisar, então, em psiquiatra, vê o que pode ser feito. Mas chegou no ponto que você sozinho não está dando conta, pede ajuda. Eu fiquei pensando aí sobre a apatia, no caso da pessoa, você falou que a ideia é a pessoa investir naquelas ações que motivam ela, mas às vezes o que motiva a gente está no lado contrário do que a gente tem que fazer agora, né? Não sobra tempo, não dá no momento evolutivo. O que essa pessoa pode fazer para ter motivação naquilo que ela precisa fazer, sabe? E não quer? Sim, então, aí é que é o processo gradual. Eu hoje, quando estou fazendo verbete, o meu nível de engajamento no voluntariado, ou várias outras atividades que eu venho fazendo, antigamente eu não estava com esse nível de empolgação, motivação, eu estava mais apático, estava mais desinteressado. Então, assim, não tem como, tá? Isso é o problema da história, não tem como sair disso sem um mínimo de esforço. Mesmo que você, por exemplo, que nem um caso, na época lá quando eu fui assumir verbete, sabia que era um desafio, que eu não estava tão animado, que não tinha tanto interesse, mas eu eu intuía, não ficava escutando as pessoas no sentido assim, não, é importante escrever, verbete é importante, todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer. Não entrei nisso. Eu pensei, não, peraí, eu preciso me ajudar, eu preciso de alguma ferramenta que vai me ajudar na questão da pensanidade, da parte emocional. Que melhor ferramenta do que escrever, estudar, pesquisar. Então, assim, a pessoa ela tem que pensar nisso. Eu vou fazer aquela atividade pensando numa forma de um instrumento para poder me ajudar. E vai exigir, sim, esforço, vai exigir, sim, disciplina, não vai ser agradável, mas tem que ter paciência para esperar dar resultado. Seja qualquer atitude que você vai fazer, um laboratório, qualquer instrumento que você vai utilizar para poder superar essa apatia, não tem como sair disso sem esforço, sem disciplina. É impossível. Então, assim, é um paradoxo. A pessoa está apática, desinteressada, sem motivação. Mas ela só consegue sair dessa situação com esforço, com disciplina. Não tem outro jeito. A questão é, quando a única opção que a pessoa tem eu vou querer me esforçar para de vez sair dessa situação hoje, ou vou postergar mais um pouco. Só tem essa opção que eu vejo. Do resto não tem outro jeito, tem que ter esforço e disciplina. Então, assim, pense e seja inteligente.
na hora que você for escolher os recursos, os instrumentos para te ajudar, para sair dessa apatia, escolha aqueles que você intui que vão dar mais resultados. Por exemplo, eu quando fui escolher a questão da escrita, e no caso de verbete, é que eu estava intuindo, mesmo que não sabia como é que era escrever verbete, que aquilo ia me ajudar a sair daquela condição. Então, utilize ferramentas que vão ser mais eficazes. Não adianta também pegar e escolher ferramentas que vão ser pouco eficazes e a pessoa vai acabar ficando frustrada. Ricardo, entrar o planejamento e a organização, né? Dentro do teu esforço, quando você começa a planejar, as coisas começam a transcender para aquilo que dê certo. E a tua organização vai fazer que as coisas aconteçam. Eu percebi assim, quando iniciei curso aqui na Conscienciologia, minha programação antes de marcar horário de ônibus, de ir lá buscar muito esforço de madrugada, ficar na rodoviária sozinha, esperando o ônibus para chegar. Às vezes 2 horas de atraso, mas eu pensava assim, eu preciso. E nisso eu ficava na rodoviária fazendo EV. Trabalhando EV e trabalhando com energia. Aquilo me ajudou muito. Então, a organização, né, de eu fazer os cursos, o planejamento, foi que eu consegui chegar até lá. Ajuda bastante. Mas, assim, concordo plenamente com você. Inclusive, meu histórico sempre foi muito planejado, organizado e tal, mas só tenho que ter um cuidado nisso. Eu, por exemplo, tinha tendência, e era muito organizado, muito planejado, mas faltava iniciativa. Era muito assim, ó, fazia todos os meus projetos, minha organização, quando ia para a prática eu tirava o corpo fora. Então, assim, a organização ela tem que ser, ela é positiva, ela é útil quando a pessoa usa aquilo para otimizar o desempenho, e não simplesmente para ser uma ferramenta de megalomaníaca, de ilusões, de idealizações, para a pessoa se enganar. Então, eu vejo que a gente tem que ser prático, pragmático. Fez, planejou, faz. Não fica pensando muitas vezes. O planejamento não pode ser um fim em si mesmo, né? Isso. Tem que ser um meio para atingir algum resultado, né? Eu também conheço pessoas assim, que elas são muito boas de planejamento. Tem agenda, planilha, esquemas, fluxogramas, mas a pessoa só fica nisso, entendeu? E aí dá a frustração, né? Porque o planejamento é uma prévia da prática, mas precisa... Mas que ajuda, com certeza. Sim. Só para fechar o raciocínio, uma coisa muito séria que eu vejo nisso, já sabe mais ou menos que vai te fazer bem, que vai te ajudar. Cria aquela força que você sabe que você não tem, mas cria e faz, e corre atrás, toma atitude, entende? Não fica protelando. Quanto mais você pensa em fazer e não faz, é pior. Então toma atitude, faz, esteja coragem. Se você já tem coragem para se afundar, tenha coragem para se melhorar também, entendeu? Interaciologia agora, Ricardo, na página 2, na última linha. Você pode falar sobre a interação ficha evolutiva pessoal, curso intermissivo? Então, aqui a ideia é só relacionar assim que o nível de curso intermissivo que você faz tem relação com o nível com a sua ficha evolutiva, o seu nível de desempenho proexológico, né, ou seja, a sua capacidade de desempenho da ProEx tem relação também com a sua ficha evolutiva, com o seu curso intermissivo, tudo está relacionado. Quanto mais ao nível de avanço de desempenho, quanto maior o seu nível de desempenho na sua programação essencial, isso pode denotar que você tem uma ficha evolutiva com um bom gabarito e pode denotar que seu curso intermissivo é avançado, de maior. Então, é só essas relações assim. E ainda na página 2, Ricardo, em sinergismologia, na primeira linha, como funciona o sinergismo proexológico em alto grau? Como colocá-lo em prática no nosso dia a dia? Sim, a ideia aqui é você assim, pensa em você começar o dia acertando. Então, você quer fazer caminhada, você faz. Você quer fazer tem que fazer uma atividade de manhã, um compromisso, você faz. Chega à tarde, também os compromissos você faz. Chega à noite, você faz. Chega no final do dia, você está completista, porque você acertou mais do que errou. Chega no próximo dia, você repete a mesma história, acerta tudo de novo. Quando você vê, meses você está acertando mais do que errando. Chega no momento que você está tão motivado, tão empenhado, tão com vigor, que você entra num sinergismo proexológico em alto grau. Quer dizer, tudo conflui positivamente para manter aquele ciclo de virtudes, de positivo, onde você, com a ideia do trem, né, do motor, né, aqueles pistões, aquele movimento rápido, quanto mais rápido, maior desempenho. Então, assim, é a mesma história, esse sinergismo, quando você está conseguindo, está alinhado com a sua ProEx, está desempenhando, está acertando, você entra nesse movimento dinâmico.
E aí tem esse sinergismo, então é por aí. E na crescendologia, na segunda linha, você pode falar sobre o crescendo do valor dado a cada minuto existencial? Isso é uma coisa que até ultimamente eu estou trabalhando, porque eu vejo que eu estou com um mau hábito de não viver o momento. Eu estou vivendo amanhã. Então, por exemplo, estou fazendo uma atividade, mas pensando em outra. Estou fazendo uma ação, mas eu estou pensando em outra coisa. E isso está me fazendo mal danado, porque eu estou vendo assim que você não foca a dar valor ao momento, a seja, viver com qualidade aquele instante. Então, e aí você tende ao quê? A quebrar objetos, a bater carro, a não perceber, não ter uma parapercepção, muitas vezes um parador quis passar uma ideia, você não captou. Então, assim, você não valoriza com qualidade aquele momento. E é uma coisa séria de a pessoa pensar em trabalhar na parte dos autopensenes, de quando começar a estar ali, estou vivendo o momento agora, estou participando de uma defesa de um verbete, estou vivendo esse momento, não pense em outro. Vou sair daqui, vou para outro lugar. Não, quero saber agora disso, é agora que eu quero saber. Então, sempre que sair essa saída, voltar, é um exercício que eu estou fazendo, para realmente trabalhar com essa questão de qualidade do momento. E aqui vem uma sugestão para você, Ricardo, na estrangeirismologia, o Teletertuliano sugere a colocação da expressão latina festina lente, apressa-te devagar, né? E essa, inclusive, é o nome que é dado ali na Rua do Discernimento, né? Do Campus do Discernimento. Ok, obrigado. Talvez tenha relação aí, né, com aquele devagar e sempre que você mencionou aqui na sua fatologia. Então fica a sugestão aí do Teletertuliano. Ricardo, parabéns mais uma vez. Obrigada pelas suas elucidações proexológicas. Obrigado. Guardamos os próximos verbetes. Você falou que você queria aproveitar e fazer a divulgação. Só aproveitar rapidinho aqui, fazer a divulgação, que esse mês de maio, até o dia 20 de maio, está recebendo os trabalhos para o Congresso de Proexologia. Então, quem quiser ainda enviar, tem até a data de 20 de maio para enviar os trabalhos. E após essa data, então, a gente não vai mais receber os trabalhos. E aí fica o convite para entrar no site da Apex. Lá tem um banner onde divulga o Congresso de Proexologia, que vai ser no dia 12 e 13 de setembro, sábado e domingo. E já tem lá a programação e também já está abrindo para as inscrições. Ok? Bom, então, para mais informações, procurar o site da Apex. O site da Apex. Isso. Obrigada, Ricardo. Aguardamos seus próximos verbetes. O livro já está saindo também? Tem já. Já está. Tá bom. Bom, gente, obrigada pela participação de todos, dos teletertulianos, da equipe técnica, e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete projetabilidade reciclogênica, especialidade autorressexologia, e a verbetógrafa Tatiana Lopes de Freitas. Muito obrigado e boa tarde a todos.